Olá, sejam muito bem-vindos à programação da TV Tapiri. O programa que está iniciando hoje, nesse momento, se chama Viva Cidade, Políticas Públicas de Cidadania. Eu me chamo Gleice Costa, sou uma das organizadoras desse programa. Eu sou também professora da Unifespa, da Faculdade de Geografia, sediada em Marabá. E antes de falar um pouquinho mais, né, desse programa, eu vou iniciar minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos. Nesse momento, meu cabelo está preso. Eu estou vestindo uma blusa verde, de manga comprida. Né? Nesse momento, eu estou falando do escritório da minha casa. Ao fundo, tem uma parede branca e uma porta de madeira. E eu estou enquadrada na altura do busto. Né? Então, voltando a falar um pouco mais, né, do programa que está estreando hoje, o Viva Cidade, ele tem o objetivo de debater as questões referentes à cidade e ao urbano, com ênfase na região amazônica, né, e nós objetivamos fazer isso de forma, a partir de um diálogo entre diversos campos, né, do conhecimento, e também, e principalmente, né, a partir do diálogo com a sociedade, uma vez que se trata, né, a TV Tapiri é parte de um projeto de extensão, então é muito importante, né, ouvir a sociedade, né, compartilhar um pouco, né, do que a gente está produzindo aqui, e os temas referentes à cidade urbana são muito complexos, né, então é importante que a gente compartilhe, troque experiência, e a gente vai ter muitos programas aí, né? Vamos receber pesquisadores, professores, vamos receber também agentes públicos, lideranças de movimentos sociais, né? Lideranças de bairros, né? Enfim, o máximo de pessoas, né? Para nos ajudar a construir e amadurecer esse debate referente, né, à cidade urbana, sobretudo na nossa região. Eu compartilho a organização desse programa com outros 3 professores da Unifespa, né? O professor Alan Monteiro Borges, que é da Faculdade de Engenharia Civil, do Instituto de Geociências e Engenharias, né? A professora Ana Coelho de Abreu Coelho, né, que é docente do curso de História da Faculdade de Ciências Humanas, e a professora Caroline Borges, né, que é docente do curso de Engenharia Civil do Instituto de Engenharia do Araguaia. Né? Hoje, o professor Alan e a professora Ana estarão comigo, né, no debate com o nosso entrevistado, e a professora Caroline vai nos auxiliar nos bastidores. Né? E, para inaugurar, né, o nosso programa, nós temos o prazer de receber o professor Michel de Mello Lima. Né? Atualmente, o professor Michel de Mello Lima é professor do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano da Universidade da Amazônia e é também membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Ordenamento Territorial e Urbano-Diversidade na Amazônia, né, um grupo de pesquisa vinculado ao Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Então, ele tem uma vasta experiência nas temáticas referentes à cidade e ao urbano na Amazônia. E para falar um pouquinho mais da formação acadêmica dele, ele é geógrafo, fez graduação em licenciatura e bacharelado em geografia na Universidade Federal do Pará, se formou no ano de 2011, fez também mestrado em geografia na mesma instituição, no programa de pós-graduação em geografia, concluiu o mestrado em 2013 e fez o doutorado no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, defendeu sua tese em 2020, né? Portanto, se tornou doutor em ciências, né, com ênfase em desenvolvimento socioambiental e, ao longo desses anos, acumulou aí uma experiência na linha de geografia urbana e de geografia da Amazônia, né, trabalhando com os temas, né, da relação cidade-rio, cidade-floresta, orlas fluviais e territórios de uso e enfrentamento comum, né, que, inclusive, é o tema da nossa conversa de hoje, né, o tema é cidades amazônicas e os territórios de uso, enfrentamento comum, e já inicio agradecendo o convite, né, agradeço por ter
aceitado inaugurar esse programa conosco. Para iniciar nossa conversa, eu vou fazer uma primeira pergunta, tá bom? E uma pergunta de ordem mais geral, né? Conforme eu descrevi, né, no seu currículo, boa parte dos seus estudos estão voltados para as cidades amazônicas, né? A exemplo da sua tese de doutorado, que analisou as cidades de Altamira, Marabá e Tucuruí, né? Então, a pergunta é a seguinte: quais as suas motivações para pesquisar esse tema? Né? Que circunstâncias o levaram para esse objeto de pesquisa? Tá? Fique à vontade, enfim, para se apresentar e para responder essa questão, enfim, para falar o que você achar interessante. Muito obrigada. Tá certo. Bom, agradeço o convite, com grande satisfação que eu estou aqui, né, para dialogar com vocês na TV Tapiri, esse espaço de encontro, de diálogo e de acesso, principalmente, acho que isso é uma questão importante, da difusão dessas pesquisas sobre a região, né, do ponto de vista da comunidade acadêmica e da comunidade de uma maneira geral. Eu agradeço pelo convite, né. E assim, antes de eu começar a responder a pergunta, acho que é importante destacar que eu sou um homem pardo, né, de cabelo preto, curto, estou usando óculos. Eu falo da minha casa, do meu quarto especificamente, né? Aqui é um ambiente bem iluminado, claro, no qual estão alguns móveis. Atrás de mim tem uma porta de madeira. O meu enquadramento ele está mais ou menos pegando meu rosto, pescoço e uma parte dos ombros. Estou usando uma blusa azul. Bom, em relação à resposta da pergunta, eu acho que é importante retomar um pouco dessa trajetória que você colocou. Não é? Eu entrei no curso de Geografia, licenciatura e bacharelado, e esse curso, né, Geografia de uma forma geral, ela discute a relação sociedade-natureza a partir de diferentes perspectivas. A geografia ela é uma só, mas dentro dela a disciplina se subdivide em alguns pontos, né? Uma geografia humana, geografia regional, geografia física, ensino de geografia e a parte mais ligada à cartografia, né? Essa dimensão mais técnica. Nesse contexto, eu sempre tive mais afinidade com essa discussão mais estrutural, pensando a sociedade, essa relação sociedade-natureza, não é? E é nesse sentido que eu me aproximei desse debate ainda na graduação. Ingressei num projeto de pesquisa que discutia, né, que pensava a questão urbana na Amazônia, e a partir desse projeto de pesquisa eu desenvolvi a minha trajetória, não é? Que era um projeto coordenado pelo professor Sancler Cordeiro da Trindade Júnior, que, ao meu ver, é uma das maiores referências quando a gente fala de geografia urbana e geografia da Amazônia, não é? Um projeto que discutia, que pensava a cidade e o urbano. Então, nesse sentido, a minha análise, essa discussão espacial, ela perpassa muito pelo debate da relação cidade-rio inicialmente e depois cidade-rio e cidade-floresta. É nesse contexto que nós desenvolvemos pesquisas analisando diferentes realidades da Amazônia, como inicialmente Baião, que é uma pequena cidade da Amazônia, localizada no Baixo Tocantins, e posteriormente acabamos expandindo essa discussão para outros espaços como Marabá, Tucuruí, Altamira, né? Em linhas gerais, são cidades pequenas e cidades médias que integram a rede urbana da Amazônia e no qual nós desenvolvemos o que nós chamamos na geografia de uma análise espacial, ou melhor, partirmos de uma perspectiva de análise de produção do espaço, da cidade e do urbano na região. Então, essa discussão da espacialidade, ou seja, a discussão geográfica, não é? Da produção do espaço esse entendido como uma instância da sociedade, como destaca o professor Milton Santos, ou seja, uma dimensão essencial, tal qual a dimensão econômica, tal qual a dimensão político-jurídica da sociedade. Não é? Então, o espaço ele é central para a discussão geográfica e para quando a gente pensa a questão amazônica e a questão urbana de uma maneira geral. Espaço esse que é entendido também como um produto, condição e meio de reprodução das relações sociais, não é? Quando a gente pensa essa relação sociedade-natureza,
como destaca o sociólogo e filósofo Henri Lefebvre. E um espaço em constante devir, como destaca Dora Imácio, ou seja, a gente pensa a Amazônia a partir dessas diferentes perspectivas. E a minha trajetória, ela perpassa um pouco por isso, não é? Então, é nesse sentido que nós começamos a analisar a cidade urbana. As cidades, né, como um produto da história. A história da região, mas não só da história, de como o rebatimento dessa história, dessas relações, ou melhor, como isso se expressa geograficamente a partir da produção do espaço regional. Então, isso que me aproximou dessa temática da discussão da relação cidade-rio inicialmente e da relação cidade-rio e cidade-floresta posteriormente com a análise dos territórios de uso comum na região. Então, é pensar a cidade urbano, a cidade, o ambiente construído como um produto da sociedade, um projeto que expressa as marcas de diferentes intenções, de diferentes projetos, de diferentes dimensões econômicas, políticas, simbólico-culturais também, não é? Então a cidade ela é vista assim, e o urbano como uma expressão disso, como um modo de vida, é um modo de vida que ele apresenta essa dimensão da modernidade, mas não só. Um urbano, como destaca o Lefebvre, como uma possibilidade, uma virtualidade do reconhecimento de todas essas trajetórias, desses sujeitos, dessas coletividades que historicamente produziram o espaço regional. E aí, pensando desde as populações originais, as populações indígenas, e de todo esse processo que remonta também ao período da colonização, os diferentes ciclos econômicos, drogas do sertão, extrativismo, e posteriormente do processo de modernização e do aproveitamento dos recursos. A cidade na Amazônia ela é uma síntese dessas múltiplas determinações e desses múltiplos processos. E é nesse sentido que nós pensamos essas diferentes realidades, não é? É essa sensibilidade, é esse cuidado de pensar o espaço urbano, o espaço das cidades, não só numa perspectiva das grandes narrativas, dos grandes movimentos, mas também de diferentes coletivos de sujeitos que historicamente se territorializaram, se apropriaram do espaço regional, no sentido da produção dos seus espaços de vida, né, e da sua reprodução social também. Então, é a partir disso que nós nos aproximamos desse tema, e é dessa forma que nós pensamos a cidade e o urbano na Amazônia, principalmente. Olá, professor Michel. É uma satisfação enorme tê-lo aqui na nossa mesa inaugural, né, do nosso primeiro programa dessa mesa da TV Tapiri. Eu sou o professor Alan, como a minha colega Gleice já me apresentou, vou fazer minha audiodescrição. Sou um homem pardo, cabelo preto, longo, nesse momento amarrado, com coque. Estou de camisa branca e atrás de mim tem uma parede bege com o quadro de uma bailarina azul e a bailarina em preto. Professor, seguindo o nosso roteiro, né, de perguntas, e aí a gente parte para a nossa pergunta número 2, que eu queria saber de você quais os principais desafios quando se pensa nas cidades amazônicas e suas dimensões, cidade versus rios e cidade versus floresta, no contexto da sustentabilidade? Fique à vontade e seja bem-vindo novamente, professor Michel. Tudo bem, muito obrigado. Então, quando a gente pensa essa questão da relação cidade-rio, cidade-floresta e a discussão da sustentabilidade, é necessário apresentar alguns elementos para a gente entender o que significa isso. Não é? A relação cidade-rio, o que seria isso? Seria entender que a cidade, né, as cidades amazônicas, diversos desses espaços, eles apresentam dimensões ligadas ao rio e ligados à floresta. Então, desde o início do processo de ocupação regional, né, a questão da ocupação originária pelos grupos indígenas, o rio e floresta sempre foram elementos essenciais para a produção e para a reprodução dessas populações. E aí eu estou me referindo a usos, práticas, saberes e toda uma cultura que ela foi gestada ao longo da história e da geografia da Amazônia, que remonta
que, de uma certa forma, aproximam os ambientes urbanos dessa dimensão do rio e da floresta. Então, desde o início do processo de produção do espaço regional, remontando também a questão da colonização e os ciclos econômicos, né, o rio ele foi a grande, digamos assim, o grande elemento que possibilitou a conectividade de diferentes aglomerados que foram se formando ao longo da história e da geografia da Amazônia. Eles eram essenciais para a subsistência, pela questão da pesca, eles eram essenciais quando a gente pensa a questão do início da circulação de pessoas, mercadorias e informações na região. Eram eles que, de certa forma, permitiam a conectividade dos aglomerados que posteriormente vão se tornar cidades, né, as cidades mais antigas da Amazônia. Então, eles foram e são essenciais nesse sentido. E o componente rio e o componente floresta, ele aparece com força quando a gente pensa a cidade urbana na Amazônia. A coleta de produtos extrativistas, são saberes, práticas ligadas à utilização de madeiras, de sementes, de frutas, a questão da agricultura de subsistência, caça, pesca, todos esses elementos, eles consubstanciaram um modo de vida regional que referencia rio e que referencia floresta, não é? Um modo de vida que muitas das vezes é negado quando a gente pensa essas tendências mais modernas de produção do espaço regional. Então, até a década de 1960, essa relação cidade-rio, como destaca o professor Sancler Cordeiro e o saudoso professor José Ademir, né? Ela é muito presente numa dimensão, digamos assim, ela configura uma dimensão do urbano na Amazônia. Isso está em espaços, em bairros de diferentes cidades, por exemplo, que apresentam essas características ribeirinhas, não é? Das cidades que eu pesquisei, como Tucuruí, Altamira e Marabá, nos espaços de orla, enfim, não é? nos complexos onde estão localizados, por exemplo, em Tucuruí, o mercado, a feira, o porto, não é? Que na verdade é um grande trapiche municipal. Esses usos, essas práticas, elas fazem parte da cidade do urbano. E muitas das vezes essa dimensão do rio e essa dimensão da floresta, esses usos, essas práticas e essas populações, elas não aparecem. Né? Elas não aparecem quando a gente pensa políticas públicas, elas não aparecem quando a gente pensa uma perspectiva de cidade moderna. E é nesse sentido que nós chamamos a atenção nas nossas pesquisas. Essas populações, elas estão aí, são indígenas, descendentes de quilombo, camponeses, ou mesmo pessoas que habitam os espaços urbanos das cidades, assalariados, mas que ainda têm, no rio e na floresta, importantes referenciais de sobrevivência. É como muitas das vezes os sujeitos colocavam para mim, é como se o rio fosse o pai e a mãe dessas populações. Para um assalariado, por exemplo, em momento de dificuldade econômica, é no rio que ele vai buscar o seu almoço, a sua janta, é a água que mata a sua sede, é a conversa nos espaços de orla com as populações, esse tempo mais cadenciado da natureza, que referencia a sua cultura e os seus modos de vida. E essas populações, elas fazem parte dessas cidades, não é? Quando a gente pensa, inclusive Marabá também, que de uma certa forma, isso está muito presente nos espaços de orla da cidade, ali no bairro Francisco Coelho, né, conhecido como Cabelo Seco, por espaços. É só nós deslocarmos os olhares que nós vamos ver isso. Não sei quem de vocês conhece o espaço de orla de Marabá, mas quem não viu pessoas pescando, pessoas fazendo uso, lavando roupa, lavando louça na orla da cidade, não é? Então, essa dimensão ribeirinha, ela é muito presente nesses espaços. E quando a gente pensa a questão da sustentabilidade, um outro ponto é importante para o debate, não é? O conceito de desenvolvimento sustentável, ele se apresentou, ele foi, digamos, gestado nos debates que se iniciaram na década de 60 e 70, não é? De uma crítica a essa sociedade de consumo, né? Essa sociedade que vê a natureza como um recurso a ser aproveitado, mercadificado para a geração de lucro. E aí a gente tem todo um debate nesse contexto sobre essa discussão de sustentabilidade, no qual movimentos internacionais criticavam essa sociedade, conhecido também como tal do American Way of Life. E aí tem toda uma discussão nesse contexto que remonta à crise do petróleo, que remonta à questão climática, não é? A degradação ambiental e que tipo de mundo nós estamos pensando do ponto de vista coletivo. E aí, para isso, se apresenta, não é, a partir de uma perspectiva neoliberal
e de uma diminuição da potência da mudança dessa discussão, o conceito de desenvolvimento sustentável, que se remete de maneira geral, a preservar os recursos pensando as gerações atuais e futuras. E aí tem toda uma crítica em cima disso, porque isso diz muita coisa e não diz nada ao mesmo tempo, não é? De diferentes perspectivas científicas que colocam que a sustentabilidade, o conceito, né, a definição, ela precisa ser pensada de diferentes formas, não da forma como está colocado. Porque da forma como aparece sem potência de transformação, em uma perspectiva muito mais reformista, que não critica as bases dessa sociedade de consumo, e aí eu estou falando da sociedade de mercadoria, da lógica da mercadoria, não é? E diferentes perspectivas científicas criticam isso. Por exemplo, numa lógica de um marxismo revisado, se critica muito essa questão do ar, dos rios, da água, do ambiente construído, dos espaços urbanos e rurais, estarem muito mais voltados, e os seus recursos, evidentemente, muito mais voltados para a lógica do aproveitamento capitalista da mercadificação. Não é? E é necessário se libertar disso. Para os sistêmicos, por exemplo, o Henrique Leff, que discute a questão ambiental, ele vai dizer que é necessário nós deslocarmos olhares e pensar a sustentabilidade a partir do outro, de outros sujeitos, de outras coletividades, de outros referenciais, que não só esse referencial que está relacionado ao aproveitamento do minério para geração de lucro, não é? A agropecuária, por exemplo, a instalação de hidrelétricas que, de uma certa forma, levam a uma condenação de todo um ecossistema, quando a gente pensa, por exemplo, a questão de Belo Monte, ou mesmo Tucuruí, não é? Ou, numa perspectiva mais incisiva e crítica ainda, não é? Os decoloniais que vêm falar que é necessário a gente descolonizar a relação sociedade-natureza dessa lógica desenvolvimentista e pensar outras matrizes, outras epistemologias, quando a gente discute essa questão da sustentabilidade. Então, o que a relação cidade-rio e cidade-floresta ela apresenta para a gente, não é? Ela apresenta outras possibilidades de viver a cidade urbano que não necessariamente estão relacionados à lógica industrial, à lógica comercial, no sentido de acumulação, não de acumulação ampliada do capital, não é? Eles mostram para a gente outros usos e uma aproximação da natureza que é muito diferente do que essa perspectiva neoliberal e esse conceito de desenvolvimento sustentável que é cooptado se apresenta. Então, é uma outra Amazônia aí e uma outra perspectiva de cidade e de urbano que nós temos que estar atentos, né? A universidade ela é parceira desses coletivos, desse movimento, se inseriu nas lutas contra grandes empreendimentos, não é? A exemplo do que aconteceu em Belo Monte, em Tucuruí também, não é? A todo esse processo de modernização que acaba invisibilizando trajetórias, sujeitos e epistemologias. Então, assim, é uma potência a relação cidade-rio e cidade-floresta, desde que se pense em outros marcos que não da acumulação capitalista. Muito bom, professor, seu ponto de vista, né? Eu particularmente sou da área de engenharia civil, né? E de certa forma a gente faz essas intervenções na cidade, intervenções construtivas, né? De fato, é muito bom a gente ter essa percepção, né, essa observação em relação à dinâmica, né, de funcionamento da cidade, não construir por construir, né, e levar em consideração, né, toda essa questão dos ribeirinhos que você vem discutindo, das cidades aí que você discutiu, né, Altamira, a Tucuruí, a própria Marabá, né, onde está inserida um dos campos da nossa universidade. Então, muito interessante, professor. Eu vou fazer mais uma pergunta. Nós sabemos, professor, que todos os cidadãos brasileiros eles possuem direito à água, né, potável e ao saneamento básico. Esse direito está sendo resguardado às populações das cidades amazônicas que desenvolvem vivências ligadas aos rios. O que você acha sobre essa questão? Sim, Alan, acho que a gente tem que pensar a questão do saneamento inserindo ele numa questão de infraestrutura mais geral, né? O saneamento ele é um direito constitucional, que tem a ver com a questão da água, tem a ver com tratamento de resíduos, tem a ver com esgoto, drenagem pluvial, enfim, muitas questões, não é? E, assim, sendo um pouco direto na resposta, se faz presente de maneira muito tímida, por assim dizer, não é? Nessas cidades como, por exemplo, Tucuruí, Altamira, Marabá ou o próprio Baião, não é? No geral, o saneamento ele aparece quando a gente tem nessas cidades, nesses espaços, sobretudo nos espaços de orla, melhorias infraestruturais que buscam atender certas necessidades. Mas aí a grande pergunta que fica é, para quem?
né? Essas melhorias infraestruturais, elas acabam privilegiando que tipo de trajetórias, que tipo de tempos sociais, que tipo de coletivo de sujeitos, não é? A minha experiência, ela mostra que construção de calçadão, cais de arrimo, iluminação pública, asfaltamento de via e a própria questão do saneamento, ela é uma coisa que se coloca para essas cidades, sobretudo para os espaços mais valorizados do ponto de vista do turismo, do ponto de vista da valorização do potencial das amenidades naturais, do ponto de vista do lazer programado, né, um lazer no sentido assim dessas festas, boates, casas de show, a questão da gastronomia, dos restaurantes. Então, essa infraestrutura, ela se faz presente tanto em Tucuruí, em Altamira, quanto em Marabá, por exemplo, que são cidades importantes da nossa Amazônia, muito mais nesses espaços valorizados. E aí é aquela coisa, né? Interagindo com os sujeitos, a gente pergunta quem é que não quer melhorias infraestruturais? Quem é que não quer ter água tratada? Quem é que não quer ter acesso à energia elétrica? Quem é que não quer ter uma infraestrutura que possibilite saúde, que possibilite sua reprodução social, não é? O problema, e aí os sujeitos, no geral, são a favor disso, né? O problema aí é o que essa infraestrutura, historicamente, ela vem trazendo, não é? Do ponto de vista da permanência desses sujeitos nesses locais. Quando a gente pensa os pescadores, os barqueiros, vamos pensar a realidade de Marabá, as lavadeiras ou as descendentes das lavadeiras, essa população de menor poder aquisitivo, como eu já comentei, que tem no Rio e na Floresta um importante referencial de vida, de reprodução social. Porque, no geral, o que acontece é que o discurso é de melhoria para todos, mas essa melhoria ela vem acompanhada, quando não de um processo direto de expoliação, como destaca o David Harvey, ou seja, de cercamento do rio e da floresta e da retirada dessas populações, ou seja, sua desterritorialização, quando isso não acontece direto, não é? Isso vem acompanhado de outros processos, como especulação imobiliária por conta da valorização do potencial econômico e turístico desses espaços, vem acompanhado do aumento de impostos, a exemplo do IPTU, ou seja, essa infraestrutura, ela muitas das vezes representa uma inviabilização da permanência dessas populações nesses espaços, entendeu? E quando a gente pensa a questão urbana, a cidade e o direito à cidade, né, que é uma perspectiva que a gente vai pegar lá no Lefebvre, eu acho que a gente tem que pensar que tipo de cidade nós estamos produzindo. Infraestrutura para quem? Que tipo de trajetórias a gente está privilegiando? É o grande capital ou são as populações que historicamente construíram esses espaços? Não é? Porque o que tem acontecido é justamente isso. Quando elas não saem diretamente, olha o que está acontecendo na Orla de Marabá, não é? Na Orla Sebastião Miranda, que inclusive está tendo a construção de um mirante ali, e aí eu tenho visto as fotos, né, e acompanhado um pouco isso, eu me pergunto, como é que vai ficar essa população ali do Francisco Coelho após essa obra? Será que eles vão conseguir se manter nesses espaços? Eles vão conseguir resistir à especulação imobiliária que isso vai trazer? Os restaurantes, os bares, as casas de show estão se difundindo pela orla da cidade. E a população que historicamente construiu esses espaços? As suas culturas, os seus modos de vida, não é? Os seus territórios de uso e de apropriações comuns relacionados a rio e à floresta, né? Então, acho que nesse sentido é necessário a gente pensar um pouco que tipo de cidade nós estamos construindo, porque essa infraestrutura ela não tem permitido que essas populações se mantenham. Ao mesmo tempo, é uma infraestrutura que muitas das vezes não leva em consideração, e aí você acho que talvez tenha mais propriedade para falar disso do que eu, mas que não leva em consideração a própria infraestrutura que historicamente essas populações têm do ponto de vista da casa, da disposição dos cômodos, do quintal, do acesso ao rio, não é? Então, muitas das vezes, por exemplo, uma questão que a população da Orla de Marabá me colocava é a seguinte: tá, eles construíram o calçadão aqui, o calçadão e o muro de arrimo na orla aqui do rio Itacaiunas, por exemplo, mas não tem rampa de acesso ao rio. Como é que eu vou fazer para pescar? Como é que eu vou fazer para desenvolver as minhas atividades, os fretes que eu faço para as populações? Por exemplo, levando para outras localidades ao longo do Tocantins e do Itacaiunas. O rio está aí, mas tem uma barreira, né, que, de certa forma, uma barreira que ela é um construto, mas também é uma barreira simbólica, que inviabiliza a reprodução desses sujeitos. Então,
o que essa infraestrutura ela está trazendo? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar um pouquinho, porque a infraestrutura é importante, mas ela tem que ser pensada a partir da praxis, do modo de vida dessas populações, no sentido de possibilitar a sua reprodução social. Se a gente fala realmente de um direito à cidade, não é? Que além de direito e acesso a serviços, infraestrutura, também possibilite o reconhecimento da história e do protagonismo social dessas populações que, historicamente, deram tom, cheiros e cor para as nossas cidades amazônicas. Muito bom, professor. De fato, a gente tem que se perguntar, né? Principalmente na minha área, qual eu pesquiso, particularmente eu estudo mobilidade urbana dentro da engenharia civil, e se perguntar, de fato, para quem nós estamos construindo, né? E levar em consideração todo esse contexto que foi abordado por você, professor. Eu agradeço. Eu vou chamar a minha colega Ana, que vai continuar essa entrevista. Obrigado, Alan. Ana, seja bem-vinda e toca aí as perguntas com o professor Michel. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Alain. Olá, professor Michel. Cumprimento também a todos e todas que estiverem assistindo aqui, o Viva Cidade. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos pretos até o ombro. Estou usando uma camisa bege. E atrás de mim tem uma estante de livros e outros objetos. Professor Michel, a minha pergunta é em relação ao conceito do princípio comum que o senhor utiliza no seu trabalho e como esse conceito ele ajuda a pensar a região amazônica. Bom, uma satisfação dialogar com você, Ana. Então, a discussão dos comuns, né, ela está sendo muito difundida quando a gente pensa projetos alternativos de sociedade dentro dessa sociedade neoliberal que hoje se apresenta. Não é? Então, essa perspectiva de sociedade neoliberal, ela destaca alguns princípios como a lógica do empreendedorismo, a lógica do lucro, a lógica da mercadoria, de uma forma muito intensa, que isso penetra do ponto de vista das cidades, do ponto de vista do urbano, do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista também da subjetividade nos sujeitos. Não é? Então, essa teoria, essa abordagem dos comuns, ela vem se contrapor a esse tipo de lógica. Por quê? Pegando aí autores como Dardot e Laval, naquele livro O Comum, Ensaio sobre a Revolução do Século XXI, eles destacam que o comum ele é um princípio. Né? Ele diz respeito a uma esfera coletiva, colaborativa, insurgente, política e de autogestão das sociedades. Então, o comum ele vem reforçar essa dimensão coletiva, essa lógica apropriativa que se contrapõe à lógica da mercadoria, à lógica da propriedade privada do capital. Então, o comum, de uma maneira geral, ele é isso, essa dimensão, essa esfera coletiva da atividade humana. Não é? Só que aí, quando a gente pensa, por exemplo, a nossa Amazônia e a floresta do Rio, e aí eu cito fazendo uma revisão dos autores sobre essa discussão do comum, não é? Como Eleanor Ostrom, o Edward Thompson, o próprio Karl Polanyi, eles destacam que esse comum como recursos de uso coletivo. Então, a gente pode pensar o rio e a floresta como recursos de uso coletivo por uma infinidade de populações, de identidades e de protagonismos que historicamente digamos assim, se desenvolveram na nossa região. Não é? O que significa o rio e a floresta para uma população indígena? O que significa floresta e rio para camponeses, não é? Para ribeirinhos, para descendentes de quilombo, ou para esses moradores dos espaços urbanos que estão vinculados, como eu coloquei, né? Que o rio aparece como pai e como mãe dessas populações. São recursos de uso coletivo essenciais para a sobrevivência dessa população. É como eu citei, é a pesca, é a circulação de pequeno, talvez de médio porte, não é? O uso doméstico da água dos rios, o uso para o próprio consumo, a agricultura de várzea, enfim, um referencial que consubstancia a cultura dessas populações. Então, a gente pode pensar rio e floresta nesse sentido, como recursos de uso coletivo
que historicamente foram apropriados por essas populações, não é? A Amazônia, ela é uma síntese disso, e essas cidades que nós analisamos também, como eu falei, são cidades pequenas e médias, sobretudo, né? Mas essa dimensão da floresta e do rio como recurso de uso coletivo, ela é muito importante para a gente pensar a trajetória, inclusive de espaços metropolitanos, como Manaus, como Belém, não é? E tem toda uma discussão sobre isso. Então, rio e floresta podem ser pensados como recursos de uso coletivo, mas, sobretudo a partir da década de 1960, quando a gente tem a intensificação da introdução da Amazônia à economia nacional e internacional, os grandes projetos de colonização, os grandes projetos de infraestrutura, né? Então, hidrelétricas, a mineração, o primado pelo próprio desenvolvimento da agropecuária, não é? A gente tem todo um conjunto de lógicas e de reorientações, não é, que acabam fazendo com que floresta e rio se apresentem, se coloquem como essenciais para a reprodução da lógica do capital. Então, é a agropecuária, o agronegócio, melhor dizendo, são empreendimentos hidrelétricos que impactam diversos municípios, que levam à submersão diversos territórios, diversas trajetórias, diversas vidas coletivas, referenciais identitários coletivos. Não é? Então, se para essas populações que eu citei inicialmente, o rio e a floresta ele é um recurso de uso coletivo, apropriativo, para esses grandes agentes econômicos, muitas das vezes em parceria com o Estado, floresta e rio é um recurso a ser aproveitado, utilizado para modernização regional, uma modernização que muitas das vezes prima pelo grande capital, em parceria com o Estado, com as parcerias público-privadas em todos esses sentidos. Então, para uns, como destaca o professor José Aldemir, floresta e rio é abrigo, é referencial de sobrevivência, de vida, de circulação, e para outros, floresta e rio, vamos pensar o que é uma hidrelétrica, por exemplo, né? Que é voltada para a geração de energia, que de energia limpa não tem nada. Quem conhece um pouco mais a história, né, de Tucuruí e Belo Monte sabe que isso de energia limpa não tem nada. Tem todo um impacto socioambiental que é causado ali naquela região. A Volta Grande do Rio Xingu, por exemplo, ali na região de Altamira, né, ou melhor, Altamira se insere na região, está localizado na região da Volta Grande do Rio Xingu, está sofrendo todo um impacto por conta do estabelecimento das barragens, não é? Por conta do redirecionamento, da vazão do rio Xingu, que está levando ao definhamento de uma grande quantidade de ecossistemas. E tem todo um conflito ali que é gerado, e as populações indígenas estão denunciando, os movimentos ambientalistas estão denunciando, e tem toda uma luta, uma denúncia que se coloca nesse contexto. Outras obras, por exemplo, como a hidrovia Araguaia-Tocantins, que também vai impactar o modo de vida dessas populações que fazem uso do rio, grandes barcaças, tem toda uma violação do ponto de vista dos direitos dessas populações aos territórios. Não é? Então, assim, a teoria dos comuns ela serve para a gente ver como diferentes coletivos eles se apropriam desse recurso que é o rio e floresta. Então, se no momento, antes de 1960, principalmente, né, rio e floresta para esses coletivos eram um recurso de uso coletivo, a partir do momento que o grande capital penetra na região, esses usos, essas práticas e esses sujeitos, eles se transformam em elementos de contradição. Contradição ao avanço do grande capital, porque a lógica deles é diferenciada. Não é? A reprodução deles não está pautada na questão da acumulação. Não quer dizer que não conviva com isso, ou que não se conflite com isso, mas é diferente. Então, se o princípio do comum ajuda a gente a entender floresta, rio e um urbano, né, ligado a isso, esses elementos como recursos de uso coletivo, a partir de 60, eles se transformam em contradições, né, e elementos de conflito, e princípio político, a defesa do rio, a defesa da floresta como um princípio político, uma bandeira de luta, de organização dessas populações. Então, ajuda a pensar essa tríade. O rio e floresta eles são recursos de uso coletivo. A partir de 60, sobretudo, eles se transformam em elementos de contradição a essa penetração capitalista na região e, como um princípio, uma bandeira de luta de sobrevivência dessas populações. É o que a gente viu em Belo Monte, é o que a gente viu em Tucuruí, e é o que a gente vê quando se anunciam essas grandes obras
e essa modernização que muitas das vezes prima pelo grande capital e não pela sobrevivência dessas populações. Obrigada, professor. Muito importante essa reflexão dos diferentes usos e também da forma de entender, né, e de vivenciar nessa relação entre o homem e a natureza, né, como são diferentes e também conflituosas esses significados. Se o senhor puder falar mais, né, sobre esse conceito do princípio comum, exemplificando nessas cidades que o senhor trabalhou, que o senhor pesquisou ao longo da sua trajetória. Sim, é assim, né? Como eu falei, eu vou me reportar principalmente a 3 realidades urbanas da Amazônia, sobretudo a Amazônia paraense, né, que é Tucuruí, Altamira e Marabá. Se a gente for pensar essa questão a gente for pensar a origem dessas cidades, elas surgem na margem dos rios. O seu contexto de surgimento ele está relacionado ali ao período de colonização da região, né, esses intentos de defesa de defesa territorial, de aproveitamento de recursos da droga do sertão, da catequese, do aprisionamento indígena, não é? Sendo que, principalmente, na transição do século XVIII para o século XIX, a gente tem a origem dessas cidades, não é? Ou melhor, de aglomerados que vão, de uma certa forma, originar, não é? Vão ser o embrião dessas realidades urbanas que eu estou citando. Não é? Tucuruí e Marabá surgem ali na margem esquerda do rio Tocantins e Altamira surge na margem do rio Xingu. São espaços que remontam a esse período que eu citei, não é? Sobretudo ao período de extrativismo da borracha. Então, são centros que surgem associados a essa lógica extrativista. Tucuruí, principalmente como um elemento, uma cidade, um espaço urbano que remonta à questão do extrativismo da borracha e também da castanha. Altamira surge relacionado a essa lógica no período do extrativismo da borracha. E Marabá surge também mais ou menos nesse contexto, quando se dá a formação do burgo agrícola, não é? Tem o burgo agrícola de Itacaiunas, muito conhecido, né, como um marco de origem da cidade. Então, são 3, e que posteriormente esse burgo é desfeito e parte dessa população vai migrar ali para o Pontal, na confluência do rio Tocantins e Itacaiunas, e a gente tem Marabá, enquanto aglomerado, acompanhando os rios Tocantins e Itacaiunas do ponto de vista da difusão de casas, do ponto de vista, enfim, né, da ocupação desse espaço. Então, são cidades que surgem na margem dos rios, estão relacionadas a esses fluxos extrativistas, se dinamizam em função de diferentes atividades econômicas, como eu já citei, não é? E que tem nos rios e nas florestas importantes referenciais de sobrevivência de diversos sujeitos. E aí eu não estou falando das grandes narrativas, eu não vou falar de todas essas populações que, no geral, desse sujeito, que eles aparecem quando se conta a história dessas cidades. Eu vou pegar a questão indígena, eu vou pegar populações que, historicamente, são invisibilizadas quando a gente pensa esse movimento, não é? Então, diversos sujeitos se territorializaram, se apropriaram desses espaços. Muitas das vezes, eles não aparecem como eu citei, não é? Então, estou falando de indígenas, estou falando de descendentes de quilombos, eu estou falando de ribeirinhos, que são identidades que elas se interrelacionam, a gente tem que entender que, muitas das vezes, um e vários, né, nesse sentido, e são populações, são espaços urbanos, melhor dizendo, que foram territorializados por essas populações, não é? Se a gente deslocar o olhar, na própria orla de Marabá, você vai ver essas populações, não é? Esses sujeitos que fazem usos diferenciados do rio e que têm todo um movimento, uma relação com a floresta também, não é? Então, são populações que, de uma certa forma, são invisibilizadas. A gente pensar Marabá, Tucuruí e Altamira também pensando as populações indígenas, também pensando, sobretudo Altamira, por exemplo, não é? Que isso é muito grande, a presença de populações indígenas na cidade. A gente pensar os ribeirinhos na orla de Marabá, a gente pensar essas populações em Tucuruí também. Tucuruí apresentam bairros com características ribeirinhas, não é? As formas espaciais ali demarcam muito isso, essa presença, a canoa, a casa de palafita,
é o movimento cotidiano dos sujeitos ao rio. Então, essas cidades, elas surgem dessa ligação, dessa interação também floresta e rio, né? No sentido de territorialidades que não aparecem quando a gente pensa esse capitalismo comercial e as grandes narrativas da Amazônia. Posteriormente, esses espaços eles se inserem ou são inseridos nesse processo de modernização da região, não é? Eles se dinamizam. Então, se o rio ele é o principal meio de circulação a partir de 1960, a estrada ela assume também esse protagonismo, a conectividade rodoviária, o aproveitamento desses recursos. Não é? Marabá é uma das principais cidades do Pará, é considerada uma cidade média. De um certo período para frente, ela para de se dinamizar em função da questão da borracha, do caucho, melhor dizendo, né, que é uma goma elástica similar à borracha, da castanha, do ciclo de cristal de rocha e diamante, e ela se conecta ao restante do país a partir do eixo rodoviário e a partir do aproveitamento capitalista de outros recursos, como a questão da madeira, a questão da agropecuária, os grandes projetos que são inseridos na região, Serra Pelada, enfim, a mineração, ações da Vale, por exemplo, e aí a cidade ela acaba se reorientando a partir de uma outra lógica, não é? Que é a lógica do tempo rápido do capital, da estrada, não é? Que muitas das vezes contrasta com o tempo do rio. E aí se dá a construção das pontes sobre o Rio Tocantins, sobre o Rio Itacaiunas, e o rio e a floresta, e essas populações vão ficando à margem, em todos os sentidos que a gente possa imaginar, essas populações que se territorializavam. Tucuruí e Altamira seguem uma lógica parecida, só que muito mais brutal, quando a gente pensa a instalação dos empreendimentos hidrelétricos que alteraram a cidade, alteraram a sub-região e alteraram a vida e o meio ambiente de uma maneira geral. Então, se a gente for pensar, esses 3 espaços, eles são grandes expressões desse processo que eu citei anteriormente. Né? São populações que se territorializaram, que tinham no rio e na floresta importantes referenciais de vida, não é? Recursos de uso coletivo. A partir de um certo momento, com a penetração do grande capital, os grandes projetos, essas populações se tornaram entraves ao tal do progresso capitalista, a tal da lógica desenvolvimentista. Então, os seus territórios, né, a apropriação, os seus bairros, as suas moradias, as suas relações com o rio e floresta se tornaram contradição a essa nova lógica moderna que penetrou. Então, o rio ele é geração de energia hidrelétrica. Né? Ele é circulação de grande porte, se a hidrovia Araguaia-Tocantins se concretizar. E a floresta ela é o minério, ela é a madeira, ela é recurso a ser mercantilizado. Então, essas populações elas se tornam, e os seus territórios se tornam contradições e espaços de enfrentamento. E aí é só ver toda a mobilização que foi provocada quando a gente pensa Belo Monte, quando a gente pensa Tucuruí, e quando a gente pensa, por exemplo, o que aconteceu em Marabá quando anunciaram a construção de uma hidrelétrica aí no Rio Tocantins, próximo da comunidade da Vila Espírito Santo, por exemplo. Não é? Toda uma mobilização que envolve moradores, que envolve movimentos ambientalistas, que envolve a própria universidade, pesquisadores da própria universidade, em defesa desses territórios de uso comum, dessas comunidades, desses espaços de apropriação que seriam submersos, que seriam destruídos, que seriam subsumidos a partir da lógica desenvolvimentista. Então, elas são exemplos. Não é? Tucuruí, Altamira e Marabá são exemplos. Marabá foi impactada também pela hidrelétrica de Tucuruí, a partir do momento que ela secciona o Rio Tocantins. Se vocês, enfim, a entrevista que eu fiz com o representante da colônia de pescadores, ele relata isso, né? A diminuição da quantidade do pescado, a mudança na questão dos pontos de pesca, do próprio leito do rio, e toda uma reorientação e o impacto que teve nessas populações. Então, não foi só Tucuruí que foi impactada pela hidrelétrica, Marabá também. E Marabá foi impactada por todos esses outros grandes projetos aí da região do sul e sudeste paraense que se colocam, não é? Então, se a gente for ver, elas são exemplos de territórios de populações marginalizadas, que tem no rio e na floresta elementos de segurança, depois contradição a partir do momento que esse grande capital ele penetra, conflito, porque elas vão fazer um enfrentamento
E aí, claro, que não é uma questão coesa, não é? Mas vão fazer um enfrentamento para a defesa desses territórios, e esses territórios, que envolvem uma dimensão do rio, uma dimensão da floresta, eles se transformam em princípio político de luta. Então, elas seriam exemplos nesse sentido. Porque esses territórios, a permanência neles, essa outra relação com a natureza, que não só voltada para a lógica do lucro, não é? Da degradação, enfim, elas se transformam no que move essas populações. E isso está presente nos nossos espaços urbanos, e isso precisa ser potencializado. Essa resistência, essa outra Amazônia, que não a Amazônia dos grandes projetos, que não a Amazônia da mineração, ela precisa ser olhada com mais cuidado, e eu acho que a universidade ela é também um agente fundamental nesse sentido, dando suporte do ponto de vista de capacitação técnica, dando suporte do ponto de vista de instrumentalizar essa luta, e isso tem acontecido em diversos espaços. Obrigada, professor Michel. É importante, né, ouvir essa situação, que dos impactos ambientais, impactos humanos, né, decorrentes dessas diferentes formas de entender a natureza, e isso tem fortes situações, né? A gente tem um palco de enfrentamento ao longo desse século XX, e é muito bom refletir sobre esses olhares múltiplos sobre a cidade e esses diferentes interesses, esses embates. Eu lhe agradeço muito, e aí eu passo para chamar a minha colega Gleice. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana. Bom, é uma pena que a gente tem que encerrar essa transmissão, porque a nossa conversa está muito interessante. O professor Michel, e agora eu vou me permitir chamar ele só de Michel, né, porque nós somos colegas de formação, né, somos geógrafos, e compartilhamos, né, e compartilhamos ainda, né, por muito tempo, ideias, e eu vou passar a palavra novamente para ele, para que ele faça suas considerações finais, mas antes, eu quero novamente agradecer pelo convite. Eu acho que foi o melhor tema possível, assim, para iniciar esse programa da TV Tapiri, né? Eu acho que é um tema de muita relevância social. As pesquisas, né, referentes, né, à relação cidade-rio, relação cidade-floresta, território de uso, enfrentamento comum, elas são muito importantes na nossa região, né, porque elas dão voz, elas dão visibilidade aos sujeitos que, nas políticas públicas e nas pesquisas acadêmicas, foram invisibilizados, né? E a gente tem que, nesse momento, né, agora, de fazer esse resgate, é como se nós tivéssemos uma dívida histórica, né? E nós temos essa obrigação, né, de dar voz, de dar vez, de dar visibilidade, né? E esse é o papel da universidade pública, né? É o cumprimento da função social de uma universidade pública. Então, pesquisas como essas têm que ser estimuladas, né? E eu espero que, né, o que o Michel compartilhou hoje com a gente inspire aí muitas pessoas, né, gestores públicos e outros pesquisadores iniciantes, para ver que tem um vasto campo para a gente aprofundar nessa temática. E é isso, Michel, muito obrigada mesmo, foi um diálogo excelente, nós aprendemos muito, como sempre, e eu passo a palavra para ti, para tu fazeres as tuas considerações finais antes da gente encerrar essa transmissão, tá bom? Tudo bem. Assim, acho que uma reflexão que fica, não é justamente isso que a gente conversou com o Alan. Que cidade nós estamos construindo e para quem? Né? Que perspectiva de justiça social está sendo construída e que lógica de sustentabilidade também, não é? O que nós estamos realmente pensando agora e que tipo de projeção a gente tem para o futuro? Acho que o urbano, o Sancler coloca isso muito bem, né? As nossas cidades, elas apresentam várias dimensões, né? Apresentam dimensões de cidades, por exemplo, na floresta, não é? Que são esses espaços urbanos que apresentam esses elementos de permanência dessa lógica mais próxima da natureza, não é? Dessa lógica menos degradante, né? Desses espaços urbanos que apresentam maior solidariedade entre si,
não é? No contexto da rede urbana, por exemplo, que atendem demandas das populações e não somente demandas externas, né? As cidades também apresentam uma dimensão de cidades da floresta, que são essas cidades que se implantam associadas principalmente, ou estão associadas à lógica do aproveitamento dos recursos regionais do ponto de vista da geração de lucro, não é? A todo custo. E como é que nós podemos contribuir e caminhar para uma construção da ideia de cidades para a floresta, que são cidades que reconheçam essas particularidades regionais, que estão relacionadas à luta, que estão relacionadas, quem sabe, também a outras formas e outras relações, um deslocamento de olhar, que reconheçam no âmbito dos espaços urbanos essas populações, desses bairros ribeirinhos que estão localizados, se territorializam nos espaços de orla, não é? Que se dinamizam a partir de pontos de encontro, onde estão localizados mercados, feiras, igrejas, praças, enfim, e que contribuem, difundem um urbano que remonta ao período anterior, mas que é atual. Eu acho que as políticas públicas elas têm que e o poder público e a sociedade de uma maneira geral tem que deslocar o olhar nesse sentido. A gente precisa de uma outra forma de alcançar essa justiça social, e sobre os marcos de uma sociedade capitalista e dessa lógica neoliberal, a coisa vai ficar muito difícil. Agradeço o convite. É simbólico para mim, que já fui professor substituto desta universidade, estar aqui conversando com vocês pela TV Tapiri. Foi muito bom, não é? E me coloco para a gente continuar em diálogos futuros e, enfim, né? Estou muito feliz. Essa é a ideia mesmo, né? Eu espero que esse seja apenas o nosso primeiro diálogo nesse programa, que tu possas voltar outras vezes para compartilhar outras ideias com a gente, que possa ser um interlocutor permanente, tá? Então, novamente, eu agradeço. E agradeço também aos meus colegas, né? Agradeço ao Alan, a Ana, a Carol, que está nos bastidores, né? Então, sem vocês, eu não ia dar conta de tocar aqui essa conversa com o Michel. E agradeço ao público, né, aos internautas que acompanharam aqui a nossa transmissão, que ficaram aqui até o final. Estamos à disposição para qualquer pergunta, tá, para qualquer dúvida que vocês tenham. E, para finalizar, a gente pede que quem ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like e que acompanhe os demais programas, né, tanto do nosso programa, o Viva Cidade, Políticas Públicas e Cidadania, quanto todos os demais programas da TV Tapiri, que são muito interessantes, tá bom? Então, a gente espera vocês no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.